Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, o único canal que prepara estudantes de tecnologia para sua carreira estudantil e para sua carreira no mercado de trabalho. Para todos aqueles que têm dúvida de onde começar na área de tecnologia, e tecnologia não é só programação, esse canal aqui tem muito conteúdo interessante para você aprender sobre as mais diversas áreas da tecnologia. E o vídeo de hoje, galera, ele é muito interessante. Por quê? Aqui no canal, a maior parte dos comentários que vocês fazem são a respeito de dúvidas entre os principais cursos de tecnologia, porque eles são realmente muito semelhantes. Mas existem sim diferenças, senão não haveriam tantos cursos diferentes. E aqui o objetivo é que a gente consiga esclarecer nos mínimos detalhes o que cada um faz, quais são as possibilidades profissionais para você tomar a melhor decisão na sua carreira e também seguir aquilo que você deseja, aquilo que você mais gosta. O vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que eu já tenho criado há algum tempo. Comentei aqui no vídeo que eu fiz anteriormente que eu daria uma aula a respeito disso no dia 11 de janeiro, mas acabou não acontecendo por conta de empecilhos do trabalho e tudo mais. E aí eu resolvi mudar essa data, jogar lá para fevereiro, que é quando eu vou estar de férias do trabalho, para que eu consiga fazer tudo com mais calma. E qual que é a ideia dessa aula e o que eu vou apresentar nessa aula? Eu vou apresentar para vocês um projeto que eu construí que se chama Projeto Mentoria. Não é Projeto Mentoria. Sim. É Projeto Mentoria Macetes 360. O que é esse Projeto Mentoria Macetes 360 e por que eu montei ele? Qual que foi a intenção e qual o objetivo de montar ele? É o seguinte, como eu comentei aqui no início do vídeo, vocês me perguntam e têm muitas dúvidas a respeito de eletrônica, de eletricidade, software, computação, automação, robótica e etc. E as dúvidas são a respeito de muitas coisas, são a respeito de instituições, de mercado de trabalho, quais matérias estudam, quais são as possibilidades profissionais, entre outras perguntas que vocês me fazem aqui o tempo todo e a gente também comenta lá no canal do Instagram. E aí eu resolvi criar uma aula onde eu vou me aprofundar em cada um desses detalhes. Mas obviamente, em uma aula de um dia, eu não vou conseguir apresentar tudo para vocês. E aí, por isso, eu vou lançar lá no início de fevereiro esse projeto Mentoria Macetes 360 e vou dar todas as informações quando estiver chegando perto da data que eu ainda não coloquei. Mas se você quer saber, quer acompanhar mais, me segue lá no Instagram, é o mesmo nome, @jornadaeletrônica, @jornada_eletrônica, que eu vou te passar todas as informações. E todos os dias eu posto conteúdo lá nos meus stories a respeito disso. Hoje, o que especificamente a gente vai falar nesse vídeo? Eu quero comentar com vocês como funciona esse projeto Mentoria Macetes 360. Primeiro, 360, o que isso significa? É que a gente a gente vai abordar todos os principais pontos para uma escolha da área de atuação no ramo de tecnologia. Por que se chama Projeto Mentoria Macetes 360? O Macetes foi uma sigla que eu criei dentro das principais áreas que a gente comenta aqui no canal. Por quê? Eu fiz engenharia eletrônica, mas anteriormente a isso, eu também fiz curso técnico em mecatrônica e profissionalizante em eletricidade, como vocês já devem saber de alguns vídeos meus que eu já vim falando há bastante tempo. E aí, as principais áreas que a gente tem dentro desses cursos, apesar de existir suas diferenças, basicamente se resume em mecatrônica, mecatrônica do M Macetes, buguei aqui, Macetes, mecatrônica, automação, computação, eletrônica, telecomunicação e também elétrica. E a gente termina com um S de software, que são as principais áreas dentro da tecnologia. Então tecnologia, como muitos falam por aí, porque tem diversos cursos sobre programação, tecnologia não é somente programação, a gente tem todas essas áreas envolvidas dentro de um curso de engenharia eletrônica, por exemplo, mas cada uma tem suas particularidades e por isso tem cursos diferentes. Obviamente eu não sou especialista em todas essas áreas, mas eu conheço até um determinado nível. E o meu desejo é acrescentar outras pessoas dentro desse projeto para que eles consigam falar mais aprofundadamente de cada uma dessas áreas para poder passar o melhor conteúdo a respeito disso para vocês. E aí eu queria falar no vídeo de hoje o que tem detalhadamente, não tão detalhadamente, vocês vão ficar sabendo mais lá no início de fevereiro, mas o que terá dentro desse projeto Mentoria Macetes 360. Basicamente, antes de eu explicar isso, eu quero que você faça um favor. Curte esse vídeo aqui,
Deixe seu comentário lá no final se você tiver alguma dúvida, me segue no Instagram e também compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam saber a respeito. Não vou soltar a vinheta, só corta aqui e vamos pro vídeo. É o seguinte, galera, a gente vai falar basicamente sobre 5 temas essenciais, pontos principais para a sua escolha da área de atuação e alguns outros pontos que é muito relevante que você vai precisar dentro da sua jornada. O primeiro ponto é entender a história de cada uma dessas áreas. Eu vou até pegar minha colinha aqui para eu não esquecer nenhum detalhe. Entender a história de cada uma dessas áreas. E galera, por que isso é importante? Por que eu falo que isso é importante? Eu comecei a estudar sobre eletricidade, sobre diversas áreas da tecnologia, quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 25. Fiz 25 recentemente, na semana passada. E quando eu comecei a estudar, eu lembro que logo no primeiro semestre que eu estava no Senai, a gente tinha uma aula chamada de... o nome da matéria é Eletricidade Geral. E a gente teve uma aula onde o professor apresentou como que surgiu a eletricidade, ou como que surgiu a eletricidade nos moldes que a gente tem hoje. E aí basicamente ele apresentou 2 nomes principais que todo mundo que estuda essa área, eletrônica, eletricidade em geral, tecnologia, vai conhecer de alguma forma. Que foi Nikola Tesla e Thomas Edison. E aí existe um vídeo no YouTube, na verdade eles têm vários, mas existe um específico que conta sobre uma história chamada Guerra das Correntes, que foi onde Nikola Tesla e Thomas Edison disputaram basicamente para ver qual forma de eletricidade seria utilizada em um evento em Nova York. E aí esse vídeo ele tem, se eu não me engano, de 40 a 50 minutos. E eu lembro que eu assisti esse vídeo na sala de aula, eu lembro dele até hoje, e aquilo me marcou bastante. Foi o início de onde eu percebi que eu tinha escolhido a área certa. E isso é muito relativo de cada um, mas parece que quando eu assisti o vídeo, eu entendi que aquilo realmente me interessava, que aquilo instigava a minha curiosidade. Tanto que hoje eu estava produzindo conteúdo para os stories, e aí eu comecei a falar a respeito de um conteúdo técnico, de disciplinas da engenharia eletrônica, mas partindo mais para o lado técnico. E hoje eu não trabalho muito com o lado técnico-eletrônico, eu segui mais para a área da programação, tem um pouco a ver ali com eletrônica, mas não é tão focado em eletrônica. E quando eu volto para falar sobre as coisas técnicas de eletrônica, ou dar uma aula, alguma coisa do tipo aqui do canal, eu sinto muita... como que eu posso dizer? Não sei qual é a melhor palavra, mas eu sinto aquela nostalgia, aquela coisa de tipo, nossa, isso aqui é muito interessante, eu passaria horas falando sobre isso, eu passaria horas fazendo projetos desse tipo. Então, quando você entende, conhece as áreas, sabe onde aconteceu cada uma das ramificações, você consegue entender o que é mais interessante para você, o que mais faz sentido para você, se ao longo da sua carreira aquilo não vai se tornar entediante. Eu já contei algumas histórias aqui para vocês, mas dos meus amigos que se formaram no Senai, talvez tinham 20 pessoas ou um pouquinho mais ali entre nós, apenas talvez uns 20%, 5, 6 pessoas seguiram a carreira de fato na área de eletricidade ou em áreas semelhantes. Então ali no começo, quando eles tinham 14, 15 anos, que foi quando a gente entrou no Senai, eles já perceberam logo de cara que aquela não seria a área que eles iriam seguir. E isso é bastante interessante, porque bem cedo, bem novo, eles já definiram o que não queriam. Alguns estavam fazendo ali por obrigação, porque o pai mandou, ou algo do tipo. Isso, ao meu ver, depois de bastante tempo, é interessante porque você não passa anos, por exemplo, numa faculdade de engenharia fazendo aquilo que você não quer. Então por isso que conhecer a história de cada uma das áreas é tão importante. Eu tive um professor no Senai também que contou uma história bastante interessante, que ele teve um amigo, quando ele fazia a faculdade de engenharia elétrica, que somente os dois, eles faziam uma universidade particular, somente os dois fizeram um curso inteiro de engenharia elétrica sem reprovar em nenhuma disciplina, e depois que eles terminaram, o amigo dele falou pra ele que não queria mais seguir aquela área, não era aquilo que ele gostava, e aí ele acabou fazendo vários testes, indo para outras áreas, mas ele acabou terminando no ramo de fotografia, ou seja, ele passou 6 anos da vida dele. Não que isso seja ruim, você ter uma experiência numa outra área, mas às vezes se você conseguir logo cedo traçar uma carreira mais objetiva, você consiga chegar mais rápido naquilo que você realmente almeja e realmente gosta. E aí ele conta essa história que esse cara foi para fotografia ou algo do tipo, jornalismo, não lembro muito bem da história, mas é algo mais ou menos desse tipo.
E o que eu vejo muito também na faculdade de engenharia é que quando você não tem essas experiências prévias, você não tem esse conhecimento anterior, você sente muita dificuldade lá dentro porque você não consegue entender o objetivo de tanta teoria lá dentro, não consegue entender quando você vai utilizá-la e nem ter motivação suficiente para terminar o curso. E por isso que entender previamente qual a procedência daquilo que você está estudando, o que você quer seguir, qual carreira você quer seguir, é tão importante. E aí dentro desse projeto Mentoria Matrix 360, a gente vai comentar cada uma dessas áreas. Vai falar, olha, surgiu dessa forma, depois ramificou porque era necessário ramificar uma área específica só para estudar isso, e assim sucessivamente. Esse ponto para mim é um dos mais importantes. Inclusive, numa das linhas editoriais do meu conteúdo lá nos stories, onde eu posto conteúdo todos os dias, existe uma parte específica só para contar histórias de matérias, ou por que essa matéria é dada, história de algum dispositivo que foi criado, história de alguma área que foi criada, e etc. Então, esse ponto é fundamental. O segundo ponto, dentro dos 5 principais, dentro dos 5 pilares principais, que não é o mais técnico, é o menos técnico dentre eles, mas é tão importante quanto, é aprender a estudar. Lucas, por que aprender a estudar? O que isso tem a ver com a escolha da minha carreira? Galera, é o seguinte. Quando você começar a estudar de verdade, e aí eu não estou falando de uma escola tradicional, das MOOCs tradicionais que a gente tem aí, que você faz seu ensino fundamental, seu ensino médio, etc. Mas quando você entrar num curso técnico ou num curso profissionalizante na área de tecnologia, você vai entender que você precisa estudar e que com os moldes que você foi ensinado, não vai ser o suficiente para você conseguir adquirir conhecimento profissional. Por quê? Como eu já expliquei diversas vezes, nos moldes tradicionais, o que a gente normalmente faz? A gente estuda para passar numa matéria, para fazer uma prova, para tirar nota. E aí quando você vai para um curso profissionalizante, ou para o curso técnico, ou até mesmo para engenharia, para graduação, você não sabe estudar, você simplesmente faz para passar, e aí você acaba ficando com aquele sentimento de que não está aprendendo nada e não está de fato se tornando profissional. E isso é bastante ruim. Isso acontece principalmente na graduação. Por quê? Quando a gente fala de cursos mais específicos, como os cursos profissionalizantes, cursos técnicos, etc., a gente tem uma grande diferença porque tudo lá é muito prático. E na engenharia, em geral, na maioria das universidades, principalmente no começo, a gente tem coisas muito teóricas. E aí a galera fica com aquele sentimento de, puta, eu entrei aqui para aprender algo técnico e eu tô aprendendo um monte de teoria, tô aprendendo movimento uniforme, tô aprendendo integral, tô aprendendo derivada, tô aprendendo química e etc. Que são conhecimentos básicos que você vai usar mais pra frente ao longo do curso, mas que você no começo não consegue entender a relevância daquilo. E se você não sabe estudar, você vai sentir muita dificuldade nesse tipo de questão. Por isso que é tão importante aprender a estudar, para que você logo no começo pare de simplesmente estudar para passar na matéria, estudar para passar numa prova e comece a estudar para se tornar um profissional de fato e naturalmente alcançar as melhores possibilidades profissionais dentro da sua carreira. E por isso é tão fundamental. E aí dentro de cada um desses 5 tópicos principais que eu vou comentar aqui, existem outros subtópicos que são importantes você aprender e que a gente vai ter dentro nosso projeto Mentoria Matrix 360. O terceiro ponto, galera, ele basicamente é um ponto onde você precisa conhecer agora de fato alguns fatos dentro de cada uma das áreas, das possibilidades que você tem. Quais são esses pontos, quais são esses tópicos? Primeiro, depois que a gente determinou quais são as áreas do projeto Matrix, ali, que eu já expliquei a sigla para vocês, você precisa entender o que cada uma das áreas fazem, quais as matérias você estuda, e isso em 4 âmbitos diferentes, no profissionalizante, no técnico, no tecnólogo e na engenharia. Depois você precisa saber onde você pode estudar, ou seja, quais são as instituições que oferecem cada uma dessas áreas, quais são os cursos, quais são as cidades que oferecem, onde você pode ir para estudar. Quais são as possibilidades profissionais dentro de cada uma dessas áreas, ou seja, o que mais se adequa ao que você realmente quer. Porque cada uma vai ter possibilidades profissionais, às vezes muito semelhantes, mas cada um com um nível de aprofundamento diferente. E, por exemplo, se você fez uma engenharia eletrônica e deseja ir para uma área de controle e automação, talvez na hora que você for disputar a vaga ali
para aquela vaga em específico, você que é de engenharia eletrônica vai ter uma desvantagem com relação ao engenheiro de controle de automação, porque ele já está naquela área específica, já estudou sobre aquela área em específico, mesmo que a vaga sirva para os dois. Então é algo interessante de você ter aí em mente. E mais importante que isso, mais importante do que as possibilidades profissionais, meu computador desligou aqui, deixei o YouTube e o Instagram aberto aqui. Mas enfim, mais importante do que tudo isso é como seguir em cada uma dessas áreas. Porque beleza, entendi quais são as possibilidades, como é que funciona e tudo mais. Mas o que eu posso fazer para seguir nessas profissões de fato? Porque muita gente aqui no canal pergunta de áreas muito específicas, como por exemplo, eles perguntam qual a melhor engenharia para a área automobilística? Qual a melhor engenharia para a área musical, por exemplo? Então são áreas bastante específicas que os cursos não vão se aprofundar porque são cursos generalistas, mas que você precisa entender qual caminho seguir para conseguir de fato trabalhar dentro dessas áreas. E normalmente isso vai muito do traquejo da pessoa, dela entender para onde ela vai e tudo mais, porque geralmente as pessoas fazem por intuição, vão conhecendo contatos e tudo mais, mas existe sim metodologias e passo a passo que podem te ajudar nesse caminho. Um exemplo é as UTFPRs, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, não todas, porque são 13 campos diferentes, 13 ou 14 campos diferentes, possuem um projeto de extensão chamado Fórmula SAI, onde você constrói carros tanto de eficiência energética, tanto com a intenção de mostrar a engenharia de um carro de corrida de fato. E aí você faz tanto a parte mecânica quanto a parte elétrica, e aí você tem vários tipos de modalidade de competição, mas a intenção ali não é uma competição a intenção não é fazer uma competição de corrida, e sim uma competição de engenharia, ou seja, mostrar como você fez aquele projeto, como você desenvolveu aquele projeto. E ali é um primeiro passo para quem de fato quer ir para a área de automobilística. Então a UTFPR tem isso. Se você conhece, se você sabe para onde ir, quais caminhos você pode seguir, você, por exemplo, pode ir para uma UTFPR que tem esse tipo de iniciativa, e aí você vai estar mais perto daquilo que você quer. E isso é bastante interessante. O Moisés, que eu já fiz um podcast aqui no canal, ele basicamente veio da área automobilística e aí ele decidiu fazer engenharia eletrônica para se aprofundar na parte eletrônica dos carros. E aí ele descobriu, basicamente, ele já sabia que existia a Fórmula SAI e implementou esse projeto dentro da UTFPR, aonde eu estudava, eu até participei um tempo do projeto, mas nós não damos continuidade. Provavelmente eles vão continuar ao longo dos anos lá dentro de Campo Mourão. Então isso é bastante interessante, porque às vezes você tem uma área muito específica, não sabe o que fazer para conseguir seguir naquela área, e se você simplesmente fizer a engenharia ali, o curso generalista, você vai acabar indo para uma área totalmente diferente e você vai ficar pensando, eu na verdade queria isso aqui, mas eu não sei como ir para lá. E aí, nesse projeto, nessa mentoria, a gente vai ter todo um direcionamento para que você consiga fazer isso. E, como eu falei anteriormente, a ideia é fazer dentro das quatro formações principais, né? Basicamente, dentro das 4, eu fiz 3, que é o profissionalizante, o técnico e a graduação, mas existem alguns casos também que algumas pessoas fazem o curso de tecnólogo, que é um pouquinho diferente da engenharia, mas também existem opções lá dentro. O quarto ponto, então a gente fala da história das áreas, aprender a estudar. Depois esse terceiro tópico que envolve muita coisa, envolve o que fazer cada área, matérias, onde estudar, possibilidades profissionais e como seguir as profissões. Depois disso, o quarto passo são as trilhas de conhecimento, onde a gente de fato vai adentrar em um conhecimento técnico não tão aprofundado, porque não é um curso de engenharia, é só um direcionamento da melhor área, para você escolher a melhor área para você seguir dentro da tecnologia. E aí a gente vai ter trilhas de conhecimento sobre cada uma das áreas em específico da sigla que eu falei para vocês, dos macetes. Então ali dentro, o que eu pretendo fazer é colocar um conteúdo sequencial para que você realmente aprenda o que aquilo faz de fato, na parte técnica de fato, naquilo que te interessa mesmo, e depois ali fazer talvez um projetinho para que você consiga consolidar toda a informação, e inclusive você vai consolidar, porque no módulo Aprender a Estudar a gente fala muito sobre isso, de consolidação da informação de fato, para você não estudar só por estudar. E aí, o quinto ponto, e talvez o mais importante entre eles,
é um projeto final. Por quê? Recentemente eu fiz alguns cursos de especialização dentro do mercado digital, para, enfim, melhorar o conteúdo, profissionalizar o conteúdo e tudo mais. E uma das coisas interessantes dentro desses projetos, que eu já vinha pensando há muito tempo, porque eu já vinha fazendo outros cursos muito antes disso, é colocar ali dentro uma espécie de projeto, uma espécie de onde você pode realmente trabalhar em algo prático para que você realmente consolide as informações. O que eu quero dizer com isso? Nesses cursos que eu fiz, eles tinham tudo ali, todo o aparato, todas as aulas que você precisava, tudo aquilo que você precisava para aprender aquele curso de fato, mas o que normalmente a gente sente falta, principalmente na engenharia, é de fato de fazer uma aplicação prática onde você consiga partir desde a ideação do projeto até a sua finalização de fato. Normalmente, isso falando por mim, quando eu participo de um projeto prático, real, que eu consigo consolidar essas informações, eu não esqueço nunca mais, porque eu sei desde a idealização da coisa até a sua finalização. Quando você passa por todos esses projetos, da construção de um projeto de fato, você consegue aprender muito mais do que simplesmente ficar vendo conteúdo técnico, como é engenharia. Um ponto interessante é que lá onde eu fiz a faculdade de engenharia eletrônica, o pessoal está implementando uma outra iniciativa de modelo de curso. É uma iniciativa que eu já comentei aqui no canal para vocês, inclusive vou deixar um cardzinho aqui a respeito desse vídeo, onde eu falo sobre essa iniciativa, que se chama Iniciativa CDIO, onde a ideia é fazer com que o aluno ele pegue conteúdos do começo do curso e, através de projetos, leve até o final do curso, uma espécie de esteira de conhecimento realmente, onde você, ao invés de fazer um projeto numa disciplina, você começa ele numa disciplina e vai desenvolvendo todas as etapas ao longo das outras disciplinas para que, de fato, você saiba fazer um projeto do zero até módulos mais avançados. Isso é bastante interessante, e um projeto, quando a gente monta um projeto desse tipo, quando outras pessoas em outras áreas montam esse tipo de projeto, é justamente para isso, para que você consiga ter total domínio daquilo que você está fazendo. E aí esse projeto ele vai ser mais generalista nessa primeira etapa, porque a gente ainda não tem todas as pessoas de todas as áreas para a gente conseguir agregar e fazer vários projetos diferentes. Mas ele vai ser um projeto bastante interessante, onde vocês vão conseguir aprender bastante coisa, tá? Beleza, esses são 5 pontos principais para você escolher a sua área de atuação dentro do mercado de tecnologia, dentro de mecatrônica, automação, computação, software, telecomunicação, eletrônica e elétrica, tá? Mas não é só isso. Esses são os 5 pontos principais, são fundamentais. Só que eu sei que eles não são suficientes depois de um determinado ponto. Porque você aprendeu tudo isso, você tem todo o conhecimento. Por exemplo, eu vou te ensinar a nadar. Você fez todas as aulas teóricas, eu fui lá, pratiquei com você. Mas e depois? O que você vai fazer? Você simplesmente vai entrar na piscina e nadar? Quais são os próximos passos? E isso também eu senti falta em todos os cursos que eu fiz. A maioria tem ali acompanhamentos. Mas uma coisa que eu acho muito essencial é montar mais personalizado para cada pessoa uma rotina de próximos passos que você precisa cumprir. Não que é escrito em pedra e você não pode mudar, mas para que você consiga continuar com suas próprias pernas e alcançar o seu objetivo de fato, para que você não fique, mesmo com todo aquele conhecimento, perdido do que fazer depois que o projeto Mentoria Matrix 360 finalizar. Então isso é muito importante. A ideia é que a gente consiga fazer um mapa para você seguir e ter os melhores resultados. E aí existem outros 3 pontos importantíssimos, na verdade 4 pontos importantíssimos, que basicamente se você não tiver eles, você pode sentir dificuldade mesmo aprendendo tudo isso. Inclusive está dentro desses próximos passos, mas enfim, eles são importantes de serem comentados separadamente. O primeiro ponto é morar fora. Por quê? Eu sou de São Paulo, capital, eu moro na região da Zona Leste. E quando eu fiz vestibular, eu não tinha maturidade suficiente a respeito do vestibular, a respeito de estudar, como eu falei pra vocês, do módulo Aprender a Estudar e tudo mais. Eu fiz o vestibular achando que ia passar na Federal do ABC e não passei. E aí, talvez, não nas melhores decisões que eu já tive na minha vida, mas numa forma de seguir algo que eu queria, que era fazer engenharia numa universidade pública,
que nem quando você quer numa universidade pública, eu simplesmente, com um amigo meu, onde eu tinha feito técnica em mecatrônica, onde nós fizemos técnica em mecatrônica, montamos vários projetos juntos, decidimos nos mudar para uma outra cidade chamada Campo Mourão, no interior do Paraná, para fazer engenharia eletrônica na UTFPR. Inclusive, não era nem nossa primeira opção fazer isso. O que a gente queria de fato era fazer engenharia de controle de automação numa outra UTFPR que ficava em Cornélio Procópio, que é uma outra cidade do interior do Paraná. Mas quando a gente fez toda a mudança e tudo mais, entrou no curso de engenharia eletrônica, a gente decidiu não fazer uma outra mudança porque é realmente muito pesado. E quando você faz esse tipo de decisão, principalmente para pessoas que não têm outra opção, porque não tem universidade na sua cidade ou não tem esse curso na sua cidade, na hora que você faz essa decisão de morar fora, você vai passar por grandes dificuldades e que eu achei por bem colocar dentro desse projeto de mentoria para as pessoas que vão precisar morar fora terem mais auxílio na hora de fazer isso e saber quais são as dificuldades que elas vão enfrentar e como contornar isso de uma melhor forma. Então a gente vai falar de empresas que auxiliam nessa transição de cidade, por exemplo, que oferecem apartamentos mais em conta para estudantes, onde você pode talvez dividir apartamento com um amigo ou com outro amigo, que sejam próximos de localidades importantes como supermercados, a própria universidade e tudo mais. Então a gente vai comentar bastante a respeito sobre isso porque é algo realmente bastante desafiador. Outro ponto importante vai ser o trabalhar na área. Por quê? Apesar da gente citar tudo o que a gente falou aqui, dos 5 principais pontos, existem formas onde você pode acelerar a sua ida para uma determinada área, para uma determinada carreira, se você conseguir apresentar para empresas, para pessoas, enfim, aquilo que você realmente quer. E para isso existe metodologia, existe técnica, existe passo a passo, e dentro desse módulo Trabalhar na área, a gente vai apresentar ali projetos de construção de portfólio, como apresentar algo para uma determinada empresa. Às vezes não é suficiente mandar seu currículo, você precisa construir toda uma narrativa para que eles vejam realmente valor em você e aí você consiga seguir numa determinada área. Ou até mesmo montar projetos, coisas específicas que você consiga mostrar para outras pessoas e trabalhar por conta própria, como produção musical, de instrumentos musicais e etc. Ou áreas bastante específicas que normalmente vocês me perguntam aqui no canal, e aí é muito importante vocês aprenderem sobre isso. Então, construção de portfólio, como apresentar, como fazer da melhor forma e etc. O outro ponto, querendo ou não, que vocês vão passar, que pra mim é o mais chato, mas não tem como fugir, é a parte de vestibular. Porque se vocês forem, na verdade assim, até para fazer curso profissionalizante, possivelmente você precisa fazer alguma provinha. E aí essas provinhas são bastante chatas e a gente vai comentar a respeito disso dentro desse projeto de mentoria também. Porque infelizmente não, né? Mas você vai ter que estudar muita coisa, talvez que você não quer, e isso vai te complicar na hora de passar, talvez na universidade que você queira, no curso que você queira, com os ideais que a gente colocou para o seu direcionamento, para a sua carreira de fato. Então é bastante importante falar sobre vestibular nesse âmbito. E aí, uma coisa que eu não quero, que eu já tentei, inclusive eu já até montei um canal a respeito de vestibular, eu não quero ficar dando aula para você a respeito de história, de geografia e etc. Mas eu vou te apresentar as melhores opções que você tem para conseguir passar no vestibular, é essa a minha ideia, até mesmo para, por exemplo, vai fazer um cursinho, qual é a mentalidade que você tem que ter na hora de fazer o cursinho? Porque, novamente, o cursinho ele é bastante interessante porque ele faz um papel diferente da sua escola tradicional. Porque dentro do cursinho você não tem uma prova ali para ser aprovado. Você está sendo preparado para uma prova maior. E aí, normalmente, os cursinhos utilizam diversos macetes para que você aprenda bastante. Mas muito no formato decoreba. E isso é bastante prejudicial. Por quê? Na hora que você para de estudar para o vestibular e vai para a universidade, você acha que vai funcionar da mesma forma. E não vai, porque agora você está... Quando você está na universidade, você está indo para algo que vai te formar profissionalmente. O cursinho não é para te formar profissionalmente, a faculdade é. Então, são metodologias de estudo completamente diferentes e que a gente só vai sacando ao longo do tempo. A gente só vai entendendo, amadurecendo ao longo do tempo. Então é bastante importante falar sobre isso também. E um último ponto, e talvez esse seja um dos mais audaciosos dentro desse projeto de mentoria, é falar sobre mulheres na engenharia. A gente já fez alguns podcasts aqui, eu já fiz alguns podcasts com algumas meninas em que eu estudei,
que elas comentavam sobre as suas dificuldades dentro da área, porque não é tão comum a gente ter mulheres dentro da engenharia eletrônica, elétrica. Hoje é mais, antigamente não era tanto, hoje é um pouco mais, mas ainda existe bastante barreiras a serem quebradas, e aí por isso eu fiz vários podcasts com algumas amigas que eu tive dentro da engenharia eletrônica e tudo mais, para passar esse conteúdo para que outras meninas realmente se inspirem nelas e tenham alguma referência para seguir. Então isso é bastante essencial, e até porque esse projeto Mentoria Master 360 não é aberto só para o público masculino, é aberto para todo mundo que quer seguir alguma dessas áreas dentro da tecnologia. E basicamente a gente vai explorar todos esses pontos em detalhes. E se você quiser saber mais a respeito disso, me segue lá no Instagram que eu vou estar comentando. Eu vou postar aqui no YouTube também? Vou, mas lá no Instagram eu tenho mais facilidade de falar com vocês no dia a dia. Inclusive eu também tenho um grupo no Telegram que atualmente está um pouco parado, mas eu vou voltar a conversar com vocês lá, onde vocês podem entrar e conversar diretamente comigo e com outras pessoas que estão dentro das áreas de tecnologia e podem passar bastante conhecimento para você. Aquele grupo foi criado para fazer network, para vocês comentarem a respeito do que vocês estão passando, como vocês estão se sentindo, perguntar, tirar dúvidas e etc. Então, me segue lá no Instagram, se inscreve lá se cadastra lá também no canal do Telegram, para que você não perca nenhum conteúdo e a gente consiga realmente passar um conteúdo de valor para vocês. E como de praxe, galera, me segue aqui, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade. E eu também eu não quero que você se inscreva no canal só porque eu quero compartilhar mais os meus vídeos. Eu quero que você se inscreva se você achou esse vídeo interessante, se você achou que o conteúdo que eu estou apresentando aqui é interessante. Aí você pode compartilhar. Eu prefiro que seja assim. Também curte aqui, porque se você gostou, o YouTube entende e compartilha com mais pessoas. Deixa sua dúvida aqui embaixo, se você tiver algum questionamento, pode perguntar aqui, que eu procuro responder todas as perguntas que me fazem aqui no canal do YouTube. Se você quiser algo mais particular, você pode me procurar no Telegram, você pode procurar no Instagram também. E basicamente é isso, galera, eu finalizo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trago um conteúdo de valor, espero que vocês fiquem aí na expectativa para esse conteúdo que vai ser lançado em breve, ali no começo de fevereiro. Eu ainda não sei a data exatamente, por isso eu não falei aqui. No vídeo anterior eu acabei falando a data e não consegui cumprir com esse meu combinado, então dessa vez eu prefiro ter certeza de quando vai ser essa data para comentar com vocês. Beleza? Galera, muito obrigado, eu fico por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa seu comentário, me segue no Instagram, e é isso, eu te vejo lá do outro lado. Abraço!